Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Saindo da maratona, a gente chega aqui na Estudo Play Talks, que é o podcast que vai dar o play nos seus estudos. E olha, hoje o assunto tá do jeitinho que a gente gosta, eu tenho certeza que você também. Hoje a gente fala sobre música e identidade cultural. Ó, já sei por aqui, porque já descobri, vocês não, mas eu descobri agora há pouco que tem músicos entre nós. Gente que canta, gente que toca. Mas antes da gente se aprofundar aqui, aliás, vou falar um pouquinho do que é o nosso tema de hoje, depois a gente vai tirar uma onda aqui com os professores. Primeiro lá, né? Breno, Raoni. E aí, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um Estudo Play Talks. E ó, como eu disse para vocês, hoje o tema é música e identidade cultural. E a música é uma linguagem universal que transcende fronteiras geográficas, étnicas e linguísticas. Em todas as partes do mundo, ela desempenha um papel essencial na formação da identidade cultural e na expressão das experiências humanas. Ao longo da história, tem sido um meio poderoso através do qual os diferentes grupos sociais comunicam suas vitórias, valores, histórias e emoções. Nesse texto, exploraremos o papel crucial da música aqui na formação cultural, a partir dele, que a gente vai seguir aqui. Mas antes, eu quero saber que música marcou a vida de vocês? Agora a gente começa assim. Ou música ou ritmo, vai. Vou melhorar, um ritmo. Um gênero musical. Raoni, deixa eu pensar no meu, começa a falar do teu aí. Eu tenho algo em mente, assim, porque foi uma coisa que me pegou muito ainda jovem, né? E chamava muita atenção porque eu era jovem, mas eu ouvia música de velho, era o que me descreviam na época. Eu vi bossa e eu fiquei apaixonado por bossa nova e, sei lá, eu não consigo pensar exatamente numa música. Sim. Mas no De ritmo... velho e malandro, viu? Eita, É. isso. Eu já... Usava um chapeuzinho? Não era pra tanto. Não era pra tanto, mas eu via meus MP3 de bossa naquela época e Naquela apaixonado. época, há muito tempo, Raoni? Gente, vamos lá, tô ficando velho, os cabelos brancos não mentem. E você? O que é interessante é que, por exemplo, música, como você tinha falado, tem muito a ver com nicho, né? Então, por exemplo, o nicho do roqueiro. Cara, se é roqueiro, você não sai dali, Ave Maria. Olha o pagodeiro passando longe, né? Você já reconhecia, né? E eu sempre curti duas coisas que são, o pessoal chama de muito opostos, né? Sim. Eu adoro rock, gosto muito de guitarra e gosto muito também do forró. Então, por exemplo, se eu fosse escolher duas bandas, Pink Floyd aí no rock e Luiz Gonzaga no forró. Eita, danos. Completamente opostos, mas que tem identidades bem interessantes. Show de bola. Eu, antes de a gente continuar aqui, ouvindo dos meninos, a gente tem uma convidada para o podcast de hoje que ela vai só agregar. Eu tenho certeza que musicalmente também na sua redação, no seu repertório sociocultural, ela está aqui, Rayara Lira, nossa professora de redação e repertório sociocultural. Seja bem-vinda, Rayara. Ó, antes de... Já vai sentando aí, já vai pensando o seguinte, qual foi a música que marcou a sua vida? Boa tarde a todo mundo. Oi, gente. Boa Um prazer tarde, estar tarde. aqui. Eu vim para deixar a discussão eclética, né? Porque eu já vi eles falando de rock, de Bossa, forró. bossa, e eu vim falar de samba. Eu sou louca, alucinada por samba. Cresci ouvindo Bezerra da Silva, gosto muito de Dona Irã Barbosa. Mas, apesar disso, tem uma música que me marca muito, que é Oração ao Tempo. E na voz de Maria Bethânia eu amo, que é da MPB, né? Então, assim, eu diria isso. O samba, de maneira geral, como ritmo, e essa canção especificamente me marcou demais. O que eu gosto é que aqui a gente vai encontrar diversidade. E diversidade é cultura, né? Principalmente quando a gente fala da nossa cultura brasileira, acho que o país, um dos mais diversos desse mundo, somos nós, né, Raoni? E aí, o que constitui uma identidade cultural para além da música, por exemplo? A gente teve uma pesquisa recente que apontou que o Brasil é o país mais diverso do ponto de vista étnico do mundo, né? A gente é fruto dessa miscigenação e ela acaba reverberando em múltiplos aspectos da vida. A música não poderia ser diferente. A música, como um traço cultural, né, ela vai moldar em muitos aspectos a nossa identidade, ela vai ter um poder muito significativo de nos permitir vivenciar determinadas experiências, de moldar, de certa forma, inclusive, a nossa identidade de lugar, né? Eu falei a princípio da bossa, mas pensando um pouco, eu acho que muitos dos ritmos poderiam ter ajudado a formar a minha identidade, né?
inclusive me localizar como um homem negro. O hip hop, por exemplo, foi muito importante em algum momento da minha adolescência para suprir esse papel. Mas enfim, falando sobre o Brasil, a gente tem certamente aqui uma importância enorme desses ritmos na formação dessa identidade de diversas regionalizações, né? Afinal de contas, a gente está falando de um país que, como eu pontuei, é muito diverso do ponto de vista étnico e que tem uma regionalização muito forte, como talvez poucos países no mundo tenham. O que acontece na realidade é que o Brasil é muito maior do que boa parte dos países do Ocidente, né? Em comparar, sei lá, com uma França, com a Alemanha, com a Inglaterra, a gente está falando sobre países que são dramaticamente menores do que o Brasil e, portanto, que comportam uma diversidade regional também muito menor. Aqui no Brasil, a gente tem diversidades regionais tão significativas que, por vezes, a gente chega a ter dificuldade na comunicação, né? É verdade. Recentemente, a gente teve um cara que lançou um dicionário específico para falar da medicina, ou seja, de uma linguagem técnica voltada à atuação dele na região nordeste do Brasil, né? Ou seja, ele estava com dificuldades em conseguir entender o que aquela linguagem propiciava para ele, na experiência dele como médico, ele criou um dicionário para isso. Então a gente tem uma diversidade regional, étnica, fantástica, e é óbvio, isso reflete, querendo ou não, na música. Quando você fala em linguagem, eu penso que também a música quebra essa barreira, né? Porque a gente falou de rock, falou de samba, tem várias expressões a partir da linguagem, da letra. A Rayara está aqui também para ajudar a gente, mas até os idiomas mesmo, né? Isso aproxima a gente, a globalização nos permitiu nos aproximar de outros ritmos, de outras culturas, através da música também, não é isso? Com certeza. A globalização, ela com certeza teve um papel fundamental nessa integração, né? Veja, por exemplo, é impossível que aqui nessa mesa a gente não tenha consumido inúmeras músicas em inglês, né? Sim. E isso reflete um desses aspectos dessa globalização. A gente quebra um pouco essa barreira. Ao mesmo tempo, isso chama atenção, né? Afinal de contas, até que ponto a gente está deixando a nossa cultura de lado para assimilar outra e, portanto, sendo assimilado, né? Isso nos chama atenção e causa uma certa preocupação. Há correntes diversas, né? Existem muitos teóricos que apontam que há muito mais uma união, né, dessas culturas, mas para muitos, no entanto, a gente enxerga uma substituição, né, na verdade, de uma nova identidade cultural que você acaba tomando através dos diversos fatores que são trazidos para você através da globalização, né? Perfeito. Isso é o que a gente chama, entre outras coisas, de soft power, né? Que seria? Soft? Soft power é uma forma Perfeito. que as nações utilizam para influenciar outras nações sem ter necessariamente que utilizar o hard power, o poder violento. Você pode utilizar o hard power, obviamente, mas é preferível que você influencie outras nações através da cultura. Os Estados Unidos, por exemplo, faz isso muito bem através da música e do cinema. Ele consegue chegar até as nossas mentes, colonizar essas mentes de certa forma, atingindo seus objetivos sem necessariamente ter que disparar um único tiro. Raoni, tem uma coisa importante que você falou sobre a globalização. Obviamente a gente importou o rock aqui, né? E tem diversas comunidades do rock aqui no Brasil. Mas o que é interessante é que a Europa consome muito, mas muito, muito mesmo, a nossa bossa nova e o nosso forró. Então, por exemplo, aqui na região Nordeste, o sanfoneiro, a gente fala que ele só vive de junho a julho, que é a época do São João e tal. Mas, por exemplo, quando não está aqui em junho e julho, eles estão na França, que é um país que consome muito forró nordestino. Então, a gente vê essa importância também dessas múltiplas regiões do Brasil exportando cultura através da música, né? Perfeito. Eu estava ouvindo uma Rayara que trouxe o samba para a gente, e eu fiquei pensando sobre o processo histórico do nosso país, né? A gente está falando também de questões externas, mas o nosso país é regado à música, e o samba está ali como ponto fundamental. Principalmente em épocas como a ditadura, né? O samba fez muita parte, a bossa nova também, que conseguiu dizer, sem dizer, o que os movimentos queriam falar. Não é isso, Rayara? Perfeitamente. Inclusive, a própria proposta de redação do Enem do ano passado trouxe como texto motivador um samba enredo. Né? E o samba em si vai trazer essa perspectiva da diversidade. Vai ter o samba canção, vai ter o samba enredo, vai ter o samba de gafieira, que vão ser modalidades que trazem justamente essa perspectiva multicultural, eu diria, que compõe o nosso Brasil. Também acho importante parar para pensar nessa perspectiva da resistência, né? E de muitas figuras que foram apagadas, por exemplo, o nome de Tia Ciata, que foi a mulher que cedeu o quintal da sua casa para que o samba nascesse. E aí a gente vê já algo que, de certa forma, também vem respondendo essa questão do soft power que você estava falando, né? A gente vem
por meio dessas músicas, aprender muito sobre as manifestações de resistência. Veja, desafios para a preservação, o respeito da herança cultural africana. Um samba enredo estava lá. Ou seja, ele é uma ferramenta de enfrentamento desses desafios, com toda certeza. Nesse sentido, a música, e aí você que está acompanhando a gente, já vai tomando nota aqui das coisas que os professores vão falando, os termos que a gente está encontrando, a gente vive dizendo isso aqui, né? Mas nesse sentido, de que maneira o aluno poderia levar música para a redação, por exemplo? Ah, perfeita essa pergunta, porque eu, antes de ser apresentada aqui, pessoal, estava ouvindo já o podcast, já estava pegando referência, né? Então, o Pink Floyd, por exemplo, tem uma canção que é Another Brick in the Wall. É um clássico da crítica, né? Perfeito. Não tem como não pensar no sistema educacional, inclusive brasileiro, por meio dessa canção. Tecer uma crítica, por exemplo, ao engessamento, vale muito a pena quem está em casa nos escutando, procurar a letra da música, e não somente a letra, mas ver o clipe, que também é uma produção artística bem bacana do audiovisual. Então você tem essa coisa da reprodução comportamental, que muitas vezes a escola coloca e pode dialogar com Paulo Freire, que já traz a pedagogia da autonomia, a educação como prática de liberdade. Perfeito. Entendeu? E aí eu acho que cabe super citar numa redação, por exemplo. Tem uma música, por exemplo, do Zé Ramalho, que já apareceu na prova de humanas, ciências humanas, mas ela poderia também muito bem ser citada na redação, que é O Admirável Gado Novo, que fala sobre a realidade do povo nordestino, sobre a dificuldade, né? Então, assim, conhecendo diversos estilos e diversas nuances da música, com certeza a gente pode... Então, por exemplo, você deu um exemplo de um rock clássico agora, que é o Another Brick in the Wall, e a gente já puxa, por exemplo, para um Admirável Gado Novo do Zé Ramalho, que já tem uma outra abordagem, mais sobre a questão rural, nordestina e tal. Então, veja como é que isso pode ser abordado, né? Você falou Zé Ramalho, não tenho como não citar Cidadão, que não é uma composição dele, claro. É de Zé Geraldo, mas ela é uma música que você que tá ouvindo a gente aí vai escrever sobre desigualdade social maravilhosamente. E apareceu já algumas vezes citado. na prova. Demais, né? Fala do edifício que o cara constrói, e aí já puxa o Marx com alienação. Ele mesmo não pode entrar, né? Exatamente. Ele vê o que ele construiu, mas ele mesmo não pode entrar ali. A filha vê o colégio, vem toda contente, pai, vou me matricular, e criança de pé no chão é que não pode estudar. É bem boa mesmo para escrever. Legal. A gente tá falando de ritmos, mas também os próprios instrumentos musicais aparecem como figuras importantes na redação, né? Como a sanfona. Então, à frente de um sanfoneiro, é isso mesmo. E a sanfona, ela é um objeto importante também, assim como a música, como a gente está trazendo, mas os instrumentos também nos lembram a resistência e a história do nosso país, né? Com certeza, com certeza. A gente fala que... Vamos falar o nome oficial do instrumento, que é acordeon, tá? E ele é um instrumento alemão, que ele, obviamente, ele veio com a imigração primeiramente para a região sul do Brasil. E aí os gaúchos abraçaram aquele instrumento, né? E conseguiram produzir muitas músicas, como, por exemplo, o fandango, a vaneira gaúcha, que usa muito o acordeon. E aí, claro, que depois ele se espalhou para diversas regiões do Brasil, chegando no Nordeste e sendo abraçado pelo nosso forró. Então, assim, a sanfona ele é um camaleão, ele dá em diversas áreas. Na Argentina, por exemplo, a gente tem um tango. E aí tem uma coisa interessante, que eu visitei a Argentina e quando eu voltei, eu não consegui mais tocar o shot. Todo shot que eu estava fazendo estava no ritmo de tango. E eu falei, eu vou ter que mudar a minha mente agora para tentar voltar para o shot. Então, olha como isso acontece. Então, o instrumento ele tem muito a ver também com o estilo da música. Por exemplo, se a gente pegar o blues, né, que é uma música natural americana, norte-americana, ela tem muito a ver com a resistência do negro americano. E ele é um instrumento que tem muito a ver com lamento. Então, se você escutar uma gaita sendo tocada, tem muita gente que confunde a gaita com a sanfona, tá? A gente chama de gaiteiro, mas não é. É aquela gaita de boca. A gaita de boca é um instrumento extremamente que remete a um lamento muito forte. Então, veja que o instrumento ele também tem a ver não só com a região, mas também com o estilo de música que eu quero propagar. Sim. Né? Então tem muito isso. A sanfona também, ela dá em diversas áreas. Depois eu quero ver esse trechinho seu tocando sanfona por aí, viu? Eu já tô aqui atenta na produção, pra quem sabe a gente resgatar. E trecho seu tocando aí para os estudantes verem você nessa figura. Inclusive aqui no Estúdio Play já teve aula com violão também. Que massa. E tem uma coisa interessante, que existem múltiplas inteligências, como a gente já falou aqui diversas vezes, né? E tem uma chamada de inteligência sinestésica. Perfeito. E tem a ver com essa capacidade da gente utilizar o corpo de maneira habilidosa, né?
E a música, claro, tem muito a ver com isso também. Então, por exemplo, você que decide aprender a sanfona ou acordeon, você vai ter uma conexão muito forte entre as habilidades manuais e mentais, né? Então, você está fortalecendo diversas áreas da sua própria inteligência. Então, tem essa capacidade, essa importância também nessa questão de múltiplas inteligências. Essa confusão, Breno, que você faz entre o ritmo que vem lá da Argentina e talvez do sul do Brasil, na verdade não é exclusividade sua, né? É muito provável, inclusive, que o próprio Luiz Gonzaga tenha colocado a influência que ele teve do shot gaúcho, né? Do Pedro Raimundo, que foi um artista com certeza muito significativo lá no sul, em cima desses ritmos, e que era um artista muito eclético, e que foi uma das possíveis inspirações para que a gente chegasse até o Rei do Baião. Então, eu acho isso muito curioso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando do sul, do extremo do sul do Brasil, né? De um artista que remonta muito à campanha gaúcha, a gente está falando de um artista que representa também o Nordeste. Então, esse sincretismo, com certeza, é muito poderoso no Brasil, é uma das coisas que nos enriquece vastamente. Com certeza. E aí a gente está trazendo referências vivas e não vivas de uma forma literal, que se preservam ao longo do tempo, e a gente também vê do outro lado essa corrida digital. Muitas composições através de IA, com uma quebra de ritmos. Como vocês enxergam esse momento que a gente está tecnológico, quebrando essa coisa tradicional, ancestral que a gente tem com a música? Na realidade, essa quebra não é exatamente uma novidade. É claro que agora o choque que a gente tem com a inteligência artificial e com a capacidade de produzir conteúdos absurdamente, enfim, transformadores daquilo que a gente tem no seu mercado, isso com certeza nos assusta muito, né? Principalmente quando a gente imagina um artista. Como é que está a cabeça de um artista agora, sabendo que a profissão dele é uma profissão criativa, que a princípio era insubstituível, agora pode de fato ser substituída por inteligência artificial? Isso com certeza é muito assustador. Mas a realidade é que, pela lógica de reprodução do capital, em muitos aspectos, a gente já vê que a música passa por diversas transformações. E muitas delas afastam ela da sua origem, inclusive quando a gente fala sobre a origem popular da música. Ora, todos os ritmos que a gente citou aqui agora podem ser visualizados a partir de uma origem popular. O rock, ele surge com a forte influência do blues, que vem dessa música de lamento negra, e o samba, com uma origem negra africana também muito forte. O próprio hip hop é uma música que sai da favela e da comunidade, citando a realidade da favela. E a música sertaneja, né, que sai desse pequeno produtor rural no interior do Brasil, com a sua lida diária. Caipira, né? E veja, todos esses ritmos já foram transformados, né? Quando a gente olha para o hip hop, ele ganhou nuances do que a gente chama de funk ostentação. Quando a gente olha para a música sertaneja, ela virou sertanejo universitário, o forró virou o forró de plástico. Então, a gente vai envelopando esses ritmos que surgem como ritmos populares, e a gente envelopa eles num envelope de vendável, de algo que pode ser consumido, na transformação de um ritmo popular num produto, em muitos casos, mais palatável para aquilo que se busca dentro de uma indústria do audiovisual, né? Será que, por exemplo, o hip hop como uma música de questionamento da negritude, das favelas, ela é interessante para ser vendido em grandes canais de streaming para a indústria do audiovisual? Talvez não. Então, eu transformo isso num adorno a uma vida luxuriosa, né? Eu posso transformar isso efetivamente num produto vendável dentro de uma lógica de reprodução do capital. Então, em grandes aspectos, esses ritmos já são transformados, né? Eles já estão sujeitos, os artistas já estão sujeitos à lógica de plataformas de divulgação desses conteúdos, né? Ao tempo todo. Mas, é claro, há uma ruptura, talvez, ainda mais chocante com esse novo passo que vem aí com a inteligência artificial e com a produção de conteúdos dessa forma. A gente também não pode esquecer que a tecnologia, de certa forma, aproximou também as pessoas, a diversidade. Olha o que a produção mostrou. O que você tem a dizer essa imagem? Massa. Rapaz, acharam mesmo, a produção é demais. A produção disse pra mim que você tinha cabelos. Por isso que eu não tô me reconhecendo aí. Por isso que eu tô achando que isso aí é uma imagem feita por IA, tenho certeza, hein? Essa por IA,
Ó, tá em tela Massa, cheia e tá massa. todo mundo vendo. Gente, printa, manda pro professor, manda pra gente. Diz, esse é meu professor. Isso. Isso é imagem feita por IA, tenho certeza, viu? Ainda falando em democratizou também o acesso à música como toda, a música no mundo, né? A gente tem o streaming, Deezer, Spotify, nos permitiu ouvir música do mundo inteiro. Então, de certa forma, como a gente já vinha falando aqui em outros episódios, essa coisa tecnológica desenfreada tem seu lado bom e seu lado ruim, é uma balança que hora se equilibra, hora não também, né? Mas seguimos. Rayara, eu tenho uma dúvida que eu acho que o aluno deve estar aí perguntando a gente. Eu posso colocar qualquer música na redação? Posso botar uma música inteira? Posso escrever minha redação através de música? Qual o cuidado que ele deve ter? Como que deve citar? Pode ser em inglês? Pode ser em outra língua? Então, tem alguns cuidados importantes quando for fazer a citação de músicas na redação, que é, vamos usar com moderação, né? Porque a competência 2, ela pede que o aluno ele articule diversas áreas do conhecimento. Então, se ele colocar só músicas, ele vai estar em uma área do conhecimento só. Então, é muito bacana para introduzir o texto, utilizar canções. Inclusive, alunos nossos do Estudo Play do ano passado utilizaram Identidade, Jorge Aragão, para introduzir a redação, né? Elevador é quase um tempo, por exemplo, para minar seu sono, criticando toda a estrutura de racismo estrutural, né, e tudo mais. Se o aluno for utilizar na argumentação, nos parágrafos de desenvolvimento, é muito interessante que ele traga algum dado para comprovar aquela realidade que está sendo criticada ali, né, que está sendo exposta na música, mas em relação à escolha da música, o que vai dizer é o tema. Precisa ser uma música que esteja amarradinha com o eixo temático, alinhadinha ali com o que o Enem ele propôs. Não pode forçar a barra, tem que escolher algo... Porque, por exemplo, o que é que acontece muito? O aluno sabe que país é este, vai ter uma amplitude muito grande, e ele vai querer pegar aquele verso ali e sair colocando para todos os temas de redação. Não é interessante. Sim. E aí a gente tá aqui para isso, né? Para trabalhar com especificidade, uma música que tenha realmente a ver ali. A gente citou músicas muito amplas aqui, inclusive, então tem que ter esses cuidados. E se for em inglês, coloca entre aspas. Tem que colocar entre aspas. É isso que eu ia te fazer a pergunta. Eu tô fazendo a pergunta agora não como professor, mas como quem faz a redação todo ano. Se eu fizer a citação de uma música em inglês, eu preciso colocar a tradução dela? Tipo, Another Brick in the Wall, eu preciso colocar lá entre aspas a tradução? Pronto. Se eu fizer a citação? O que eu acho interessante, como o texto dissertativo argumentativo, ele tem como característica básica ser um texto palatável para qualquer público que tenha acesso a ele, eu acho que no máximo o nome da canção deve estar em inglês e aspeado, né, colocado entre aspas. Eu acho importante que se o aluno não souber a tradução, ele parafraseie a canção. Ele diga que aquela música aborda o tema tal da seguinte forma. É super possível, não tem nenhum problema. Da mesma maneira como se cita um livro, uma obra de arte, ele vai ter esse cuidado de explicar que a música aborda aquele tema da seguinte maneira, certo? Perfeito. Eu sempre trago dados aqui, porque além de tudo que a gente está conversando, os alunos, acredito eu, que estão aí tomando nota e tirando suas dúvidas, e são dados que são importantes para sua redação ou para a prova em si, tá? Eu tenho uma aqui que diz que a música contribui significativamente para o desenvolvimento de aptidões sociais e emocionais. Esse dado é da Uniespar, tá, gente? Foi um trabalho realizado por alguns alunos que destacou que entre 2014 e 2023 a música facilitou a aprendizagem e a interação social entre crianças na primeira infância. E aí eu vejo também que vocês, como professores, também utilizam da música para ensinar. É mais fácil, Breno, por exemplo, ensinar através da música? É mais fácil. Existem dois caminhos que a gente pode analisar isso. Primeiro, obviamente a gente sabe que na matemática, física e química, até na biologia também, tem nomes assim que são realmente muito difíceis de serem decorados, tá? Então a música ela tem essa capacidade de fazer com que você memorize mais facilmente alguns nomes. Então isso já é uma coisa clássica que a gente já conhece. Mas a outra parte que eu acho mais interessante é você conseguir captar o aluno para a aula. Essa é a parte que eu acho mais interessante. Então, existe a parte da memorização. A gente que trabalha com uma aprendizagem significativa, a memorização é apenas um lado disso, e talvez o lado mais raso da aprendizagem, né? Mas ela ajuda, indiscutivelmente. Mas quando você leva um instrumento para a sala de aula, sabe aquele cara que tá meio no fundão, de cabeça baixa, quando ele levanta a cabeça, cara, olha o que é que tem ali, uma sanfona, um violão, então eu vou dar R$1 de atenção ali para ver o que é que vai acontecer, e aí você acaba constando o aluno que está um pouco mais desinteressado, e no outro dia você já ganha um bom dia. Então aquele cara que nem te responder direito já te dá um bom dia. Então tem essa questão social também muito profunda da música, que eu acho que é mais interessante em sala de aula do que o aspecto da decoreba, vamos dizer assim. Sim, Raoni. Eu vejo da seguinte forma,
eu acho que o caminho mais fácil até a cabeça, até a memória é o coração. Exatamente. Se você emociona o aluno ali em algum momento, aquela memória fica para sempre. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade enorme de passar um conteúdo de geografia que era categorias de análise. Um conjunto de categorias para você sistematizar ali, para ele lembrar. E aí, de repente, eu associei uma categoria, que é a categoria de lugar, à música do Arlindo Cruz, O Meu Lugar. Aí eu chegava na sala de aula e cantava um trechinho. O meu lugar é caminho de Agunhaçã, lá tem samba até de manhã. E aí o aluno cantava Que comigo, massa. e quando eu parava ele fazia Madureira. E aí virou uma grande cantorina. Acabou. Ele não esquece mais do conceito de lugar. Né? Mas sabe por quê, professor? Porque tem uma frase de Ferreira Goulart muito boa que se aplica perfeitamente a essa nossa discussão, que é: a arte existe porque a vida não basta. Ah, exatamente. Nesse momento, a Eu não música sabia que era ocupa esse dele, mas eu lugar. falo isso direto. Pois é dele. Agora é nossa, né? Então, assim, eu me lembro muito de um exemplo também pedagógico, para quem não sabe, minha formação inicial é em História, né? E eu fui dar uma aula de Egito para uma turma de repetentes. Tinha aluno que estava ali há 3 anos, já no 6º ano, e eu pego e falar de mumificação, e falando dos processos e hieróglifos, e eu percebia que não conseguia envolver. E aí eu levei Faraó, que lá em Natal, a minha cidade, é muito conhecida pela banda Grafite, né? No Brasil, Margareth Menezes. Margareth Menezes. Gente, esses meninos se envolveram de uma forma, no dia seguinte eles estavam Automaticamente- mumificando bonecas, fazendo hieróglifos, então assim, é muito efetivo, é muito enfático, né? Perfeito. Eu quero continuar da gente falando sobre ritmos e tal, mas também sobre a marginalização de alguns ritmos, né? Que deve cair muito na prova também sobre preconceito, a gente fala da história e tudo mais. O funk brasileiro é muito forte, né? O samba é muito forte, o pagode é muito forte, que também é uma extensão disso. Vocês enxergam que é possível cair dessa forma na prova sobre os preconceitos musicais também, no geral? Eu imagino uma abordagem eventualmente histórica, né? Social, falando sobre como esses ritmos, muitos deles foram marginalizados. Hoje parece um absurdo pensar isso, né? Mas por muito tempo uma roda de samba era algo proibido, né? Você podia ser enquadrado por crimes como vadiagem, né? Hoje a gente vê que há um recrudescimento, né, desse movimento tentando marginalizar determinados ritmos. E, bom, é óbvio que a gente tem que fazer uma diferenciação entre aquilo que é a associação efetiva ao crime e aquilo que é criminalizar um ritmo, né? A gente precisa garantir que haja no nosso país a liberdade de se dizer aquilo que precisa ser dito, para que as pessoas possam se expressar de forma a identificar as suas realidades. E é importante lembrar também, eu acho que isso às vezes foge, é que a música é uma forma de expressão artística, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no cinema, a gente já viu filmes tratando de temáticas as mais duras possíveis, né? Quem nunca assistiu uma série onde você se colocou na situação que você estava torcendo eventualmente para um personagem cuja história era bastante tortuosa, né? E, no entanto, a gente não consegue fazer essa projeção para a música, especialmente quando se trata de artistas negros, né? Não à toa, o samba foi um dos principais ritmos vitimados por esse processo, e hoje a gente vê essa tendência muito forte, principalmente com esses novos ritmos, como é o caso do hip hop e do funk. Tem uma coisa interessante que junta com o tema passado, Raoni, que a gente estava falando sobre a capacidade de aprendizagem, que está diminuindo e tal. A tendência é que a gente consuma conteúdos cada vez mais rápidos, conteúdos fast food, né? Então, de maneira geral, a gente está lendo menos e a gente está escutando menos também. Mas o que a gente está escutando menos, na verdade, não é o número de músicas. A gente está escutando até mais músicas. Só que a gente está escutando músicas melodicamente mais simples. E é isso que acontece quando o professor Raoni falou de maneira muito interessante. Por exemplo, o forró ele surgiu como a representação de um estado, de uma nação, e depois ela vai mudando ao longo do tempo, e surge como surgiu o sertanejo, do caipira, com a viola caipira, depois surge o sertanejo universitário, que é mais moderno. Com o forró aconteceu a mesma coisa. Então, se você pegar o forró clássico, lá do Luiz Gonzaga, Dominguinhos, melodicamente é bem complexo. Sim. Então, não é que dá trabalho você escutar uma música dessa, porque música não dá trabalho para você escutar, mas para você degustar aquilo ali, precisa de um pouquinho mais de repertório, um pouco mais de atenção. Então, não são músicas simples. E aí, quando tem essa transição mais moderna, desse conteúdo mais fácil de ser deglutível, surgem essas músicas mais dinâmicas, né, em grande quantidade, porque elas são mais fáceis de serem produzidas, e aí elas caem no mercado e tem essa popularização gigante. Então, teve essa mudança melódica para que as músicas, de maneira geral, sejam mais simples
e mais facilmente degustáveis, digamos assim. Isso que além de degustáveis, mercadológicas mesmo, mais fácil de vender e agradar. O mercado e precisa vender, Sim. né? Então, se o que mais se consome são melodias mais simples, então que seja produzido melodias mais simples para atender essa demanda, né? Sobre essa questão da incidência na prova, é importante que a gente diga que não apenas pode cair, como já caiu muito, né? Sim. Inclusive, não somente a música crua, mas os movimentos culturais de juventude, que inclusive isso é um livro. Mangue Beat apareceu na prova recentemente, há menos de 2 anos, movimento de contracultura brasileiro, nordestino, pernambucano. Comportamento Geral, de Gonzaguinha, foi uma canção que também caiu. Racionais MC, que é uma arte extremamente periférica, também tem caído na prova. E o próprio tema do PPL, salvo engano, que foi Desafios para a Valorização da Arte de Periferia. Não tem como pensar em arte de periferia sem pensar na música que vem da favela, no funk brasileiro, em processos de criminalização desse funk, inclusive, também. Sim. Então, é bem interessante aí que a gente pare para pensar nessa perspectiva analítica do que o exame ele tem mostrado. Então, esse episódio de hoje ele é bem importante para a galera que está nos ouvindo. Vale ressaltar, Rayara, que redação se escreve completa e não uma música lá, né? A produção me diz aqui, nada de escrever uma música na redação. É capaz de zerar, né? Vale ressaltar para os estudantes que não inventem de escrever uma música inteira na redação. Não, de forma alguma. De forma tem que nenhuma. ser, o repertório é sempre curtinho, né? 2, 3 linhas no máximo e depois a voz do autor. Perfeito. Vamos falar mais um pouquinho sobre citações no geral, músicas que vocês gostariam de reforçar. A gente já está encerrando, para a gente reforçar para os alunos, acho que essa música você deve ouvir, a gente já falou vários aqui, mas só reforçando, aquela música que você deve levar para sua redação, deve levar para a prova de história com Madureira, ou para física, ou para a vida, qual seria? Tem uma que eu gosto muito de Gonzaguinha, Pequena Memória para um Tempo Sem Memória, quando ele fala que memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. Acho que é uma música muito potente para a redação, para a prova, para a vida. Então, deixo como uma grande dica aqui para todos que nos ouvem. Eu já fiz algumas recomendações. Raoni tá assim, as músicas vocês têm um repertório fugiram muito da minha grande. mente. A Raira falou sobre o Mangue Beat e desde que ela falou isso, tá tocando na minha cabeça da Lama ao Caos, né? Que é uma música que vai falar sobre esse homem periférico, né, notadamente naquele caso do Recife, mas que pode ser aplicado a tantas outras capitais, onde você vê a população sendo jogada para áreas que não são interessantes para a especulação imobiliária, inclusive o mangue, é uma delas. Eu vou para mais uma do Pink Floyd, vou pro Time do Pink Floyd, que é uma música que fala muito sobre a vida simples, né, do cara que conseguia levar o seu tempo fazendo realmente coisas bem simples. Então tem uma volta nostálgica ao tempo de que não havia internet pra gente gastar o nosso tempo. E como nossos pais do Belchior. Vale a pena. A apresentadora também vai deixar, viu? Dicas para vocês. Cartola, o Mundo é um Moinho, é uma música que marcou muito a minha vida. E eu acho que é importante também você ouvir para, sabe, ficar calminho para a prova, pensar um pouquinho. E a produção tá falando do hino do Vasco, não. E tá no cinema Homem com H do Ney Matogrosso. Acho que Ney Matogrosso tem um repertório enorme pra gente carregar na mochila, na vida, pra tudo, né, não? Então é isso, gente. Fica aí a nossa indicação pra você. A conversa foi ótima e já acabou, porque a gente fala de música passou sempre, ligeiro, né? Vai-se embora. Gente, muito obrigada pela sua participação. Lembra que a gente tá no Spotify, no Deezer, e você encontra a gente no Instagram, @estudoplay. E, cheiro bem grande, estude bastante e escute muita música para relaxar também. Tchau! Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Paes, eu sou professor de literatura e de história da arte. E a minha dica de hoje é sobre a prova de linguagem do Enem. Vocês sabem que há uma grande dificuldade de leitura, de aquisição da leitura, né, de informação, de compreensão de textos, principalmente textos que são ali escritos de maneira subjetiva, como é a propósito dos textos literários, né? Um detalhe para vocês perceberem é que essas questões que debatem subjetividade, né, elementos artísticos, manifestações artísticas, elas sempre vão ser cobradas por meio de enunciados complexos. Mas sempre vai haver no interior desse enunciado, geralmente na parte final,
o comando da questão. Eu sugiro a vocês grifarem esse comando da questão para vocês ficarem muito atentos sobre o que é o desenvolvimento da questão na hora da prova. Para vocês lerem as alternativas da maneira mais clara o possível, sempre estabelecendo uma relação direta com o enunciado. Então, a prova de linguagem é uma prova subjetiva, longa e que exige do aluno uma atenção detalhada. Né? Então fiquem atentos aos detalhes do texto, percebam se o texto vai estabelecer uma relação com os gêneros, percebam se ele vai falar sobre manifestações, movimentos artísticos, tá? E isso aí vai garantir a vocês o sucesso na hora dessa prova. Então, contem comigo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália Andrade, professora de Química, e eu tô aqui hoje para dar uma super dica para vocês da parte de eletroquímica, na verdade sobre fenômenos de oxidação e fenômenos de redução. Você vai precisar dominar esses dois fenômenos para conseguir entender bem direitinho a parte eletroquímica. Vamos lá, então, recapitular? Oxidação é o ato de perder elétrons, então a espécie que perde elétrons sofre oxidação. Redução, é o ato de ganhar os elétrons. Então, as espécies que reduzem são aquelas espécies que recebem os elétrons. Tudo bem até aí? Vamos adiante. As espécies que oxidam são sempre os ânodos e as espécies que reduzem são sempre os cátodos da reação. Outra informação importante é sobre os agentes, redutores e oxidantes. Você vai trocar. A espécie que oxida é agente redutor e a espécie que reduz é agente oxidante. Repara só que a gente já tem 3 informações importantes de cada um dos fenômenos. Quem oxida é quem perde elétron, é o ânodo e é o agente redutor. Quem reduz é a espécie que ganha um elétron, é o cátodo e é o agente oxidante. Outra informação bacana é a gente lembrar o sentido dos elétrons e da corrente elétrica. O ânodo, que é quem oxida, perde o elétron. A espécie que reduz, que é o cátodo, é quem ganha o elétron. Então, o sentido dos elétrons é sempre de quem oxida para quem reduz. E nós precisamos lembrar que em física nós adotamos a corrente elétrica não como a corrente dos elétrons, mas de prótons, ou seja, ela é invertida. Dessa forma, com toda certeza, a corrente elétrica é sempre de quem reduz para quem oxida. Espero que vocês tenham gostado e eu tenho certeza que você vai arrasar na sua prova com essa dica. Olá, galerinha! Eu sou Danilo Rocha, professor de Educação Física, e hoje vou dar uma dica aqui para vocês do Enem. A nossa dica é atividade física e exercício físico. Como cai no Enem? Cai, a gente tem que saber qual a diferença de atividade física e exercício físico. Danilo, o que é atividade física? Atividade física é todo o movimento que a gente faz no nosso dia a dia. Eu ir trabalhar, eu estar dentro de casa, varrer uma casa, eu estar em casa, jogar bola com o meu filho, jogar bola com o irmão, eu ir trabalhando, eu ir fazendo as minhas atividades do dia a dia. E o que é exercício físico? Exercício físico é o exercício que ele é programado, ele tem uma intencionalidade, tá certo? O professor de educação física, o seu personal trainer vai fazer o quê? Um exercício programado com intencionalidade. Você vai ter uma periodização nesse exercício, tá certo? Para chegar a um objetivo. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Vamos saber aqui a nossa dica de hoje. Qual é a nossa dica? O que é atividade física e o que é exercício físico. Atividade física é tudo que a gente faz no nosso dia a dia, tudo que a gente está se movimentando. E exercício físico é o quê? Exercício físico é a atividade que ela é programada, ela tem uma periodização e tem uma intencionalidade. Está aí a nossa dica.